Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Olá, bem-vindos à segunda temporada do Pobreza em Diálogo. Estamos muito felizes por termos voltado e logo num ano muito importante para todos os portugueses, o ano dos 50 anos da democracia em Portugal. E por isso, se calhar, é a altura ideal para começarmos a pensar sobre o que é que a democracia trouxe em termos de direitos sociais e na qualidade de vida das pessoas, e logo numa altura em que começam a surgir alguns movimentos populistas, alguns movimentos antidemocráticos, muito também por conta de alguma instabilidade nacional e internacional, das guerras. Então, se calhar, juntamos-nos aqui, eu e mais os meus convidados que já vou apresentar, exatamente para nos confrontarmos sobre isto. O que é que há 50 anos mudou em termos de direitos sociais e qualidade de vida para as pessoas em Portugal? Para isso tenho comigo algumas pessoas que passo a apresentar. Em primeiro lugar, aqui mesmo ao meu lado, a doutora Fernanda Rodrigues, que é especialista em serviço social e também em sociologia, com experiência em investigação, em docência e em projetos sociais. Também o António Monteiro, do Conselho Local de Cidadãos de Aveiro da EAPN Portugal, e a Ana Teixeira, que pertence ao Observatório Nacional da Luta contra a Pobreza, também da EAPN Portugal. Muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Se calhar começo com a Fernanda para lhe perguntar isto que é, olhando há 50 anos e olhando para os dias que vivemos agora, para si, quais é que são os marcos mais importantes que a democracia trouxe a Portugal em termos de direitos e de políticas sociais? Eu acho que, em primeiro lugar, não podemos esquecer, ou temos que colocar no centro que, digamos, o ganho principal é o ganho da liberdade. E com o ganho da liberdade vem um conjunto de consequências também para as políticas sociais. Uma delas, que eu gostaria de referenciar em primeiro lugar, é a questão da proximidade com os cidadãos. Passa a haver políticas sociais que ouvem os cidadãos, isto é, não são impostas, mas são trabalhadas com os próprios cidadãos. Para além disso, passa a falar-se, às vezes até um pouco com alguma, parece um pleonasmo, o direito de ter direitos. E de facto uma coisa que acontece nas políticas sociais pós-74 é o reconhecimento de que elas são associadas a um direito. Não são um favor do Estado. Não podem acontecer ou deixar de acontecer. Elas têm de acontecer e dá ao Estado uma responsabilidade acrescida. O Estado, que até então tinha sido lateral relativamente às políticas sociais, deixava tudo na mão da sociedade civil, da benemerência, passou a ser ele próprio o promotor, financiador, o promotor, o animador. Não quer dizer que tenha ficado sempre assim, mas acho que isto é um ganho substantivo relativamente às políticas sociais. Se quiser eu posso especificar alguns dos exemplos, não é? Sim. Por exemplo, um dos exemplos maiores, não foi logo em cima de 74, foi o rendimento social de inserção na altura mínima garantido. Rendimento mínimo garantido. Era impensável antes de 64 que as pessoas em situação de pobreza ou de maior desfavorecimento tivessem um direito afirmado e garantido a uma prestação financeira e a uma prestação de inserção. Podia acontecer, mas ter direito a isso, poder reivindicar esse direito é uma coisa nova. E depois, como sabemos, todo o leque de políticas que vão, no fundo, reconhecer aquilo que é mais básico nos cidadãos. O direito à habitação. A habitação também não era reconhecida como direito. O direito à saúde. Ainda por cima uma saúde que se quis universal, não é? Para tendencialmente gratuita, não é? Todos os cidadãos e todos os riscos. Isto é de facto de uma enormidade. E a educação também, que tanto mudou na educação. Não é? Claro, não estou a enunciá-las todas, claro. Talvez deixe para os meus colegas de painel essa possibilidade, mas para mim isto é o essencial e mais uma vez vale a pena lembrar, porque talvez hoje precisamos nos lembrar disso, que a liberdade foi o grande centro de todo este movimento e de toda esta dinâmica. E da sociedade que hoje vivemos. Exatamente, exatamente. Ana, o Observatório fez este trabalho de destacar, para marcar a data do 25 de Abril, este ano, portanto os 50 anos da democracia, destacar 12 marcos da luta contra a pobreza, ou seja, especificamente desta área, desde então até agora, nestes 50 anos, para assinalar esta data e para se perceber também as diferenças de lá para cá. Quais é que foram os principais desses marcos, até para conseguirmos
podemos ter uma retrospectiva histórica do que era o país há 50 anos. Sim, desde logo, para nós era impensável passar ao lado desta data, porque a democracia e a luta contra a pobreza têm aqui uma relação que é muito forte, ou seja, de facto, pós-74, o modo como nós passamos a olhar para a pobreza e encarar isto enquanto problema, como a Fernanda disse, teve aqui uma mudança central. Uma das coisas que nós queríamos demonstrar, apesar de nós, enquanto a EAPN, apontarmos sempre para as necessidades de mudança do futuro e do presente, é que há um passado. Não é? E este passado foi pautado por conquistas, por lutas, e que foram mudanças fundamentais em áreas que já foram aqui referidas. As questões do rendimento, por exemplo, logo após a Revolução, em maio, temos um decreto que institui pela primeira vez o salário mínimo nacional. Ainda hoje é uma referência, não é? Já não com aquele valor, como é óbvio, mas continua a ser uma referência em termos da configuração das relações laborais. A instituição de uma pensão social para pessoas que não tiveram uma carreira contributiva, também absolutamente fundamental hoje, e no Portugal de há 50 anos atrás, muito mais. Áreas fundamentais que foram também referidas, não é? A habitação passa a ser assegurada enquanto um direito constitucional, o que significa que temos aqui um respaldo, não é, para as nossas reivindicações atuais, para dizer é fundamental que isto aconteça. As questões da saúde, não é? Com todas as dificuldades que nós vamos hoje identificando, nós continuamos a ter um sistema que é justamente universal e tendencialmente gratuito. Caminho notável que fizemos em termos da escolarização da população. Nós decidimos assinalar o alargamento da escolaridade obrigatória em 2009. Até o 12º. Sim, até o 12º, e esse mesmo diploma também contempla já a questão do pré-escolar. Ou seja, temos aqui um alargamento que vai cobrir franjas diferentes. A opção que nós fizemos partiu também por termos um olhar aqui um bocadinho mais estratégico, às vezes coisas que não parecem assim tão relevantes, mas que são fundamentais no modo como tudo isto se articula. Nós destacamos, por exemplo, o começar a funcionar o princípio da rede ao nível autárquico, portanto, esta ideia de que faz sentido que nós nos articulemos com os diversos atores que estão no terreno para ver como é que isto pode acontecer. A entrada na União Europeia, assinalamos também pelo modo como a configuração das políticas nacionais e o próprio apoio que há do ponto de vista financeiro para que isso aconteça se materialize. E mais recentemente achamos que era impossível, não é, deixar de assinalar o facto de termos uma estratégia nacional de luta contra a pobreza. De modo que selecionamos estes 12 marcos, muita coisa ficou de fora, portanto foi difícil, mas a ideia era esta, era de um ponto de vista material e simbólico, o que é que nós consideramos que foi de facto marcante nestes 50 anos. E é interessante porque nós tivemos que apanhar um bocadinho o comboio da Europa quando nos democratizamos, já fomos um bocadinho atrasados em relação a muitos países e houve muita coisa que fizemos em muito pouco tempo e se calhar agora estamos mais lentamente a conquistar outras coisas. Se calhar fica para a parte da conversa em que vamos falar do futuro, mas eu antes gostaria de ouvir o António para nos falar da sua experiência pessoal e também da sua observação, não é? Porque com estas conquistas, que aqui já demos alguns exemplos destas conquistas, não é? Para cada cidadão, algumas delas têm um significado e uma expressão especial. No seu caso, o que é que para si é mais especial? Para mim, eu acho que é mais importante realçar uma coisa que complementa o que já foi aqui dito. Em 76, a criação da Constituição Nacional, que abrange todas as áreas que já foram, desde a cidadania, da igualdade entre as pessoas, sendo nascidos em Portugal ou não, defende esses direitos. A criação do Serviço Nacional de Saúde foi um marco muito importante, que antigamente os cuidados de saúde eram feitos pelas misericórdias, por instituições privadas e não estavam ao alcance de toda a gente.
E Continua a depois, ser algo a que os portugueses dão muito, muito valor, o Serviço Sim. Nacional de Saúde. porque sendo rico ou pobre, tem um sítio seguro onde pode ser tratado. Eu trabalho na área de saúde e vejo desde advogados até um sem-abrigo é tratado da mesma maneira, ou devia, que é o objetivo do Serviço Nacional de Saúde, não fazer diferenciação entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Depois disso, com o passar do tempo, foi um bocadinho desvirtuado, com algumas parcerias público-privadas, mas isso é política. E no meu caso concreto, foi uma coisa que me ajudou bastante, foi o rendimento mínimo garantido, atualmente rendimento... Social de inserção? Sim, porque foi uma coisa que me permitiu ter um contato que eu fui beneficiário e tive de preencher um contrato com deveres da minha parte e da parte do Estado. Os meus deveres, concretamente, era na área de saúde, nos estudos, que eu não tinha os estudos completos, e na área de procura de emprego ativo, que, entretanto, fui fazendo os chamados POCs e permitiu-me depois, fui fazendo os POCs em juntas. No fundo, permitiu-lhe depois Sim. reorganizar a sua vida, não é? Sim, Porque às vezes são e momentos que todos nós podemos... atualmente estou a trabalhar no Centro Hospitalar Baixo Buga, que agora é a Unidade Local Região de Saúde, não, Local de Saúde Região de Aveiro. Vamos ver até quando, porque também isto está sempre a mudar. Isso, eu consegui ficar efetivo através de um POC, na altura, porque... Gostaram do seu trabalho? Não, eu estava a fazer o POC, abri um concurso e eu tive a sorte de entrar diretamente, contrato individual de trabalho, sem termo. Então a sua vida mudou, não é? Mudou radicalmente. Passei de estar desempregado, dependente de subsídios, para ser uma pessoa ativa na sociedade. Então é o exemplo puro de como, de facto, estas políticas atuam no dia-a-dia das pessoas e fazem a diferença no dia-a-dia das pessoas. E agora pensando se calhar um bocadinho numa perspectiva de futuro e destas ameaças, acho que podemos dizer-lhes assim, chamar-lhes assim, ou seja, observamos o surgimento de algumas forças políticas e também sociais de cariz mais populista, não só em Portugal, aliás, Portugal também chega atrasado a este fenómeno, comparando com o resto da Europa. Se calhar perguntava à Fernanda novamente como é que esta mudança social, porque no fundo é isso que parece que está a acontecer, uma certa mudança social na forma de olhar de muitos cidadãos, que depois também se nota na forma como votam, em que é que isto pode impactar depois nas políticas sociais, nestas tais que temos vindo a falar, que conquistámos há 50 anos? Eu penso que é bom lembrarmos que durante muito tempo nós pugnamos pela consolidação da democracia e hoje estamos a assistir a um outro fenómeno, que é a desconsolidação da democracia, e que isto é uma grande aprendizagem. Nós pensávamos que o caminho era um caminho reto, que sempre iríamos viver a consolidação da democracia. E, de facto, não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é o próprio questionamento da democracia. O questionamento da democracia leva ao questionamento daquilo que é feito em nome da democracia, designadamente as políticas sociais. E, portanto, se virmos hoje algum do discurso que é feito, é um discurso muito crítico, mas diria eu muito pouco fundamentado, relativamente a muitas coisas que se fazem no campo das políticas sociais, não é? Por exemplo? Por exemplo, o ataque que é feito todos os dias às pessoas que vivem apoiadas pelo rendimento social de inserção é uma coisa inaudita, não é? Portanto, não há o cuidado de saber
Quais são as razões? Não há o cuidado de perceber de como aquilo pode ser um instrumento de autonomia e não um instrumento só de dependência. E o António é o exemplo. O António é um exemplo acabado disso, não é? E não há só o António, deve haver muitos Antónios. Há muitos Antónios. Claro. E a questão é que, digamos, esse discurso valoriza sobretudo porquê? Porque quer denegrir o Estado, quer denegrir a intervenção do Estado e, no fundo, quer ter cidadãos que sejam cidadãos, digamos, atentos às suas ideias, têm um medo terrível de tudo que é afirmativo de outras identidades. Estamos a ver isso agora com as questões das migrações. O meu convencimento é que, como Portugal foi muito particular na sua afirmação da sua democracia, eu acho que também temos condições para sermos muito particulares a vencermos este tipo de discurso e esta agressão a que estamos a assistir relativamente a algumas das políticas sociais. Mas vê-se, é algo que se vê no dia-a-dia. Eu tenho testemunhado andar na rua e cada vez ver o discurso plasmado nas bocas das pessoas com quem me cruzo, não é? E isso não deve ser a única, e é aí que começa a ser assustador. Portanto, passar de vermos alguns destes discursos na televisão para passá-los a ver no dia-a-dia plasmados. E eu questiono-me, não sei se querem responder, mas se o discurso ou o pensamento sempre esteve lá e agora foi, enfim, reabilitado de alguma forma, ou se não, ou se as pessoas entendem-no como sendo válido, porque é simplista, não é? Vai do A ao B sem explicar os meandros do caminho, e então entendem que, pronto, que deve ser, que é uma explicação válida para as suas dificuldades, porque é disso que estamos a falar, de descontentamento, de dificuldades e de uma solução rápida para essas dificuldades. Eu entendo esses movimentos como o apelar daquilo que as pessoas querem dizer, mas que não se atrevem, a maioria. Porque nós tivemos cá em Portugal o exemplo de como esses partidos que criticam o sistema, que criticam, antes não havia, e eu já ouvia chamarem-me malandro, vai trabalhar, só que isso foi ampliado pelos mass media por causa da presença de um líder que faz muito barulho nos mass média. E de que forma é que isso ataca a si, enquanto a pessoa que já passou por um momento menos bom? Mas eu acompanhei o crescimento da democracia. Eu nasci em 77. A democracia era um bebê. E fui acompanhando os vários movimentos, a entrada de Portugal na CEE, como era antes dessa entrada, o dinheiro que foi investido em Portugal, algum mal, isso é perfeitamente normal, haver erros, e que era uma situação nova, e agora estamos a viver outra situação nova, de pessoas contra outras pessoas. É isso que me deixa com mais medo do futuro. Mas acredita que, como a Fernanda estava a dizer, os portugueses têm esta capacidade de resiliência? Sim, e também acredito também, porque se não acreditar essas situações de críticas, vamos pôr as palavras de extrema-direita, que é o que está a acontecer, está a ser a nível mundial. Nós já temos países na comunidade europeia que já são governados por esses partidos, dessas ideias, dessa aula. E o meu maior medo é as próximas eleições, que o Parlamento Europeu vira de extremo da esquerda para a extrema direita, nem é para a direita. Então, e o que é que nós podemos agora, se calhar, tentando terminar com alguma esperança e a pensar no futuro, o que é importante, se calhar, dirigir-me à Ana agora, para que seja um próximo marco dessas conquistas, até para começarmos a trabalhar
no fortalecimento dessas conquistas, dos direitos sociais que temos vindo a alavancar ao longo dos 50 anos. Ficou uma tarefa difícil. Vou falar, por exemplo, da habitação. Mas claro. Sim. Desde logo, não é? Eu estava atenta à conversa, não há propriamente nesta fase uma grande resposta para aquilo que está a acontecer, quer em Portugal, quer no contexto europeu. Claramente assistimos aqui a uma fase, uma normalização de um discurso que passa pela ostracização do outro, do que é diferente. E o António, no primeiro testemunho que deu, a propósito daquilo que o 25 de Abril nos trouxe de bom, referiu uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é a ideia e a promessa de que não haveria distinção entre as pessoas. Pelo facto de serem ricas ou pobres, pelo facto de terem nascido numa família de berço, como se costumava dizer, ou não, terem ou não escolaridade, etc. Portanto, nós iríamos tratar os cidadãos e as cidadãs como iguais. E eu acho que essa é a grande vigilância que nós temos de continuar a exercer, não é? Porque esta normalização de tratar como diferente e como inferior e como desumano alguém que tem uma cor de pele diferente, que tem uma nacionalidade distinta, que tem uma orientação sexual que não é patronizada, etc, começa assim, não é? Começa com esta pequena diferenciação e quando menos contarmos isto, elas trouxe. Portanto, eu acho que é fundamental nós estarmos atentos e vigilantes a esta ameaça e estarmos também muito conscientes das dificuldades de cariz, até mais material, que a vida das pessoas continuam a ter. Porque apesar de todo o caminho que nós fizemos, não é, há se calhar aqui uma interrupção em termos da expectativa. Esta ideia de que nós iríamos continuar a melhorar de geração para geração, não é? E não, temos aqui outros desafios que passam pela questão da habitação, que passam pela questão da própria concretização de projetos familiares que se adiam. E eu acho que é fundamental nós continuarmos a perceber que temos de acalentar, não é? E de apoiar as pessoas nessas suas decisões que são a vida e que fazem a satisfação e que nos permitem olhar para o outro com solidariedade e com empatia. E gostava de acrescentar uma nota, tenho dificuldade de dizer que ela é positiva, mas de esperança, que é a capacidade de nós aprendermos com o que está a ser dito. E o que está a ser dito, em alguns casos, é uma crítica que nós devemos interpretar. Devemos perceber o que é que ela quer dizer. E devemos trabalhar em cima disso. Porque eu acho que a hostilização pura e simples não nos leva muito longe. Ao passo que a compreensão das razões pelas quais algumas coisas estão a acontecer pode nos levar a um caminho distinto. E eu acredito nisso. Porque eu acho que o 25 de Abril também foi feito assim. Foi feito em cima, foi construir em cima de muita coisa que estava demolida. E acho que agora estamos de novo nesse caminho. O que é que nos está a ser dito com todos estes movimentos, este populismo? O que é que está a ser dito? Que críticas estão a ser feitas? Ao Estado, aos movimentos sociais, como dizia, tudo que é desigualdades sociais. Não é? Que ainda prevalecem. De que maneira? Aumentaram com a globalização, Então, vamos lá. No fundo, podemos tomar isto não como o fim da história, mas como uma nova fase da história que nós temos que reinterpretar para sermos capazes de propor e nos propormos a fazer coisas diferentes. Esta é a minha esperança. E vocês é que têm que ter essa esperança que são mais novos. Não. A gente tem passa também pela educação. Tudo isso. Pela educação, educarmos para a diferença, se calhar... Isso. Está a falhar? Tudo. Sei. Se nós fizéssemos um inventário, nós temos um programa completo do que poderiam ser as prioridades neste momento. Desde logo, já sabemos, é o que se vê mais, a questão das migrações. Quer dizer, o que é que está a correr mal em matéria de migrações? Que faz com que, neste momento, isso seja considerado desta forma. E não uma vantagem. Toda a gente fala da vantagem que é ter a gente mais nova, ter pessoas que vêm reforçar o tecido económico e tudo isso. E depois, no reverso da medalha, temos o que temos. Então o que é que está aqui a faltar? Sim, também há um discurso um bocadinho utilitarista da entrada das pessoas, não é? Vêm porque vêm ocupar postos de trabalho que os portugueses não querem. Ou vêm porque vêm ter filhos que os portugueses não têm. Na verdade, elas acrescentam muito mais do que isso. Acrescentam diversidade, acrescentam multiculturalidade. Nós não estamos a preparar-nos para
para os migrantes climáticos que vão ser é óbvio, quer dizer, está estudado e sabemos que vai acontecer num futuro próximo de alguns países ali do norte da África, por exemplo, onde o calor vai ser muito intenso. Uma política de migração não é só abrir a porta, é tratar das condições de acolhimento. E Portugal tem sido mais lesto relativamente a abrir a porta do que depois tratar do acolhimento, não é? Não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que tem que ser o caminho. Claro. Não é? E quando falamos de pobreza, falamos da pobreza de todos, incluindo as pessoas. Na minha opinião, obviamente. Eu acho que, por exemplo, aquilo que aconteceu em Odmira, e acontece em muitos sítios, de trabalhadores imigrantes estarem a ser explorados, o que tem de ser combatido não é os imigrantes, é as redes de exploração. As redes, claro. E a nível nacional, os patrões que aceitam essas situações. Que eu não acredito que em Odmira, quem tem as terras não saiba como é que os trabalhadores trabalham e vivem, que estão a ser explorados. Eu acho que deve começar a partir de dentro para fora, combater primeiro essas situações internas e depois alargar, em parceria com outros países da África, por exemplo, e dos países de origem dos imigrantes, tentar acabar com essas redes, assim como as redes de transporte de pessoas que querem uma vida melhor e vêm à procura nos barcos, que pagam fortunas e depois acabam por não chegar à Europa, porque vêm 100 pessoas num barco de 20 e acabam por o barco virar-se. Sim, muitas das tragédias que temos assistido. Na verdade, são tudo ideias, ou seja, problemas que temos de atacar em breve e talvez, como a Fernanda dizia, com uma revolução social no sentido de priorizar estes assuntos como sendo importantes, cada um priorizar para si próprio estes assuntos como sendo importantes, o poder político é obrigado a olhar para eles. E talvez isso seja aquilo que nos está a faltar, no sentido em que estamos muito a olhar para nós próprios e pouco para o outro, talvez. Fica a nota, se calhar, para terminarmos. Eu posso só dizer mais uma coisa? Diga, António. Eu sou ativista político e encaro ser ativista político não como uma obrigação, nem, desculpem-me a expressão, um tacho. E eu acho que a primeira revolução que tem de ser feita é uma mudança de mentalidade do poder de quem exerce esses cargos, porque somos eleitos pelo povo e devemos estar ao serviço do povo e não ao serviço de interesses próprios. E acho que essa mentalidade tem de ser transversal a qualquer partido de bem. Independentemente, um de esquerda faz uma política e depois muda-se o governo, bota tudo abaixo e volta-se a fazer. Assim o país não consegue evoluir. Eu acho que é importante haver uma mudança de mentalidade, porque quem fez a revolução e os primeiros governos era esse intuito de mudar o país e não... Sim, a mudança de mentalidade dos políticos também passa pela mudança de mentalidade da sociedade a que eles servem, não é? Portanto, está tudo interligado de alguma forma, mas fica a nota, obrigada aos três. Termina assim mais um episódio do Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal, em parceria com a Filtro Produtora e com ilustrações de Helena Beatriz. Vemo-nos no próximo episódio.